Olá, estudante! Eu sou o professor Robson Mendonça. Estou aqui para mais uma aula de filosofia e mais uma vez para falar sobre Immanuel Kant. Então, desde já, pega seu caderno, pegue seu lápis, sua borracha, sua caneta, faça suas anotações, porque hoje nós vamos aprofundar a última aula que tivemos sobre Kant. E hoje nós vamos conceituar esclarecimento em Kant, evidenciar o conhecimento para Kant e também demonstrar aspectos éticos da teoria kantiana. Então, lembrando que na última aula nós falamos sobre a teoria geral, falamos sobre a diferença entre racionalistas e empiristas e como o Kant supera essa questão, mostramos as categorias do conhecimento para Kant, e hoje nós vamos levar em consideração outros aspectos da reflexão kantiana, ok? E lembre-se de, no final dessa aula, vá ao Classroom, responda as questões que estão lá para você garantir a sua presença. E também consulte seu professor se você tiver alguma dúvida ou se quiser aprofundar ainda mais esses conhecimentos. Então vamos lá falar mais uma vez sobre Immanuel Kant. Esclarecimento. Para você, o que é esclarecer as coisas? O que é esclarecimento? Eu trago para vocês aqui uma das obras importantes do Immanuel Kant, de fácil acesso a você, estudante. Existe um material no site da Secretaria de Educação chamado Antologia de Textos Filosóficos. É um compilado de vários textos da Secretaria Estadual de Educação. E um desses textos é o texto que leva o título, né, de Resposta à Questão, o que é o esclarecimento do Immanuel Kant, né? Antes de cada um desses vários textos, não se assuste, tem mais de 500 páginas lá, mas antes desses recortes de textos dos filósofos, sempre tem uma reflexão de algum professor, né, algum professor universitário ali que faz e estuda, né, as questões relativas a esses filósofos. E eu recomendo a você que dê uma passadinha de olhos lá nesse texto que é o esclarecimento e também no texto base que vem antes, para você aprofundar ainda mais essa questão. E eu trago para vocês aqui uma citação, né? Esclarecimento, para Immanuel Kant, é a saída do homem da menoridade pela qual é o próprio culpado. Menoridade é a incapacidade de servir-se do próprio entendimento sem direção alheia. O que significa isso para o Kant? Bom, estudante, perceba, a grande questão é que esclarecer, então, seria o ser humano alcançar a maioridade, né? Ficar de maior, como diz a expressão popular, né? E isso, ao ver do conhecimento e do conhecimento para Kant, significa eu fazer uso da minha razão por mim mesmo, sem que eu esteja refém das coisas ao meu entorno que me indicam uma forma de pensar. Então, esclarecimento nada mais é do que sair de uma idade de incapacidade, que seria a menoridade. E isso aqui não tem a ver exatamente com a sua idade no seu registro geral, no seu RG. Tem a ver com a sua disposição em entender o mundo à sua volta e pensar por você mesmo. Então, pensar por si só significa estar maduro, estar na maturidade. Então, necessariamente, para que eu tenha esclarecimento ao ver do Kant, eu preciso sair da minoridade, que é deixar de pensar somente a partir daquilo que me dizem, daquilo que me ensinam, daquilo que me indicam, e partir para um pressuposto em que todo o conhecimento, ou pelo menos que as minhas avaliações, o meu pensamento parta das minhas próprias reflexões. Que eu reflita, obviamente, não há como não refletir sobre as coisas que estão à minha volta, mas que eu reflita partindo de mim mesmo, né? Que eu mesmo tenha autonomia no pensar. E para isso é necessário saber, né, que eu posso, enquanto ser racional, fazer. Por isso, sapere aude, tenha coragem de fazer uso do seu próprio entendimento. Essa é a grande convocação que o Kant faz. Então, o esclarecimento, ao ver do Kant, é a saída para que o ser humano deixe a minoridade de lado. Então, se você percebe que o seu próprio pensamento, hoje, como ele funciona? Para perceber. Você consegue filtrar as informações que chegam até você? Você para refletir sobre o seu próprio ponto de vista? Ou você reproduz as questões que chegam até você? Nesse texto, vocês vão perceber, quando vocês quiserem aprofundar ainda mais essa aula, vocês vão perceber que ele vai citando várias estruturas, né, sociais que fazem com que, por exemplo, você não pense, mas obedeça, que você não reflita, mas siga uma determinada condição.
E muita gente quer que isso aconteça. E o Kant vai dizer, isso é o estágio de menoridade. E isso não contribui para que a nossa sociedade cresça. Pelo contrário, isso faz com que determinados poderes vão se mantendo e por aí vai. Então é importante que o ser humano faça valer a sua condição de autonomia, a autonomia de si próprio no pensamento. Muitas vezes você pode ser, né, aprisionado, né, podem até prender o seu corpo de algum jeito, mas o seu pensamento, ele é livre e por isso você pode se valer disso. E a partir do momento que você fizer por si só, você escapa da menoridade. Então, paramos um pouquinho aqui para responder essa questão. Esclarecimento para Immanuel Kant é, letra A, fazer uso da própria racionalidade, ou letra B, seguir ordem sem reflexão sobre sua validade. Então, pare uns minutinhos aí, marque a resposta que você achar correta e daqui a pouco eu indico a alternativa que corresponde à questão do esclarecimento para Kant. Daqui a pouco eu volto. E aí, estudante, qual foi a alternativa que você marcou? Vamos ver qual é a correta? Letra A, fazer uso da própria racionalidade. Então é isso que tem a ver com esclarecimento para Kant. Sair da menoridade e ir para a maioridade. Ao ver do Kant, nenhum conhecimento em nós precede a experiência e todo conhecimento começa com ela. E lembrando, começa nela. Mas não isoladamente a experiência diz toda a condição do nosso conhecimento. Por que relembrar isso se isso foi da última aula? Lembre-se, as categorias a priori permitem com que o ser humano, se deparando sobre o universo à sua volta, a partir dessas categorias, consiga conhecer o mundo à sua volta. Então, razão e experiência atuando juntas conseguem o conhecimento. Então, por isso que não temos nada de conhecimento anterior à experiência, mas a experiência sozinha também não nos garante conhecimento. Então, necessariamente, precisamos das duas coisas unidas. Então, o que é importante disso? A gente perceber que algumas coisas vão nos aparecer. Vão, assim como, por exemplo, nós vimos lá na fenomenologia, algumas coisas aparecem, né? Então, nós vamos ter a coisa chamada de em si, que é o objeto, por exemplo, nele próprio, chamada númeno. Então, ao ver do Kant, existe o númeno e o fenômeno. O fenômeno é o que eu, enquanto ser humano, constato e aparece a mim na minha sensibilidade e eu consigo perceber. Já o númeno é aquilo que está aparecendo, mas nele próprio, né? Então, a coisa como ela realmente é, a coisa em si, fora do ser, do sujeito que conhece o mundo. Então, no conhecimento, nós temos aquela famosa relação, né? Sujeito e objeto. O sujeito participa do fenômeno e o objeto é o número, enquanto o objeto em si. O que a gente pode conhecer? Será que a gente conhece o número das coisas ou o fenômeno das coisas? Uma questão interessante, não é? Então, por isso que o Kant vai defender a ideia
que nós não podemos acessar o número. A nossa razão, a nossa capacidade de perceber o mundo, ela é limitada para conhecer o em si, ou seja, o número das coisas nós não conseguiríamos alcançar. Por isso que a razão, ela tem essa limitação. Por exemplo, quando nós falamos a respeito de coisas clássicas, como, por exemplo, liberdade, Deus. Será que nós conseguimos conhecer essas coisas? Não estou colocando a fé. A sua fé, por exemplo, que diz sobre a liberdade, sobre Deus ou sobre outras coisas, é uma coisa. Mas a nossa capacidade racional, a nossa sensibilidade, será que nós conseguimos descrever essas coisas, de fato, como elas são em si? Ao ver do Kant, não. Por isso que nós não temos o conteúdo necessário na razão que nos leve a conhecer a coisa em si. Então, devemos deixar de lado o número e, de certa forma, perceber o fenômeno como o horizonte para o conhecimento. Então, nós paramos mais uma vez aqui para responder essa questão. Para Immanuel Kant, o número. Letra A, é passível de conhecimento ao ser humano, dado que sua razão é a que conhece. Ou letra B, não consegue ser conhecido pela razão, pois é limitada. Qual que você acha que é a correta? Daqui a pouco eu volto com a resposta certa, marque aí no seu caderno e dentro de alguns minutinhos eu volto. E aí, estudante, tudo bem? Como que foi responder essa questão? Imagino que para você ficou, facinho para responder, não foi? Letra B é a resposta correta. Não consegue ser conhecido pela razão, pois é limitada. A razão é limitada na hora de conhecer o número. Então, como nós não conseguimos, através da razão, conhecer o número, nós devemos nos dedicar não à coisa em si, mas àquilo que é manifestado aos nossos sentidos, ok? Então, por isso que é necessário também entender que determinados conceitos ao longo da história da filosofia, eles não foram refletidos ao ver do Kant da melhor forma possível. A história da filosofia teria se dedicado à metafísica, teria se dedicado ao número. E como nós não teríamos, né, a certeza para chegar ao conhecimento verídico do número, né, houve aquele conceito que nós falamos na última aula sobre o sono dogmático. Ele foi despertado para perceber que isso não era possível e que era necessário nós dedicarmos tempo e energias a explicar o como o ser humano conhece. Por isso que é importante agora perceber como esses equívocos aconteciam. Isso tem a ver, sabe com o quê? Com as antinomias. As antinomias são ideias, né, que, de certa forma, não conseguem ter a estrutura necessária e existem uma riqueza, uma gama de respostas contraditórias e diferentes que permitem que as duas informações sejam verdadeiras ao mesmo tempo, mesmo que estas sejam contraditórias. Então, as antinomias são equívocos que o Kant vai constatar na história da filosofia e que não respondem à questão do conhecimento. Isso parte do exame das questões, das ideias metafísicas, como eu disse anteriormente. Por isso, existem muitas contradições nessas antinomias. Então, eu vou mostrar para vocês algumas. Então, por exemplo, a liberdade. Por que a liberdade é uma antinomia? Por que a liberdade
a gente não consegue exatamente dizer o em si da liberdade. Por quê? A gente encontra argumentos para dizer que existe a liberdade e para dizer que a liberdade não existe, para dizer que ela é limitada e que ela é ilimitada. Os dois argumentos podem ser válidos. Então, como afirmar que um é verdadeiro sobre o outro? Não seria possível. Nós não temos acesso ao número da liberdade. O que é a liberdade em si mesma? Então, por isso, nós seríamos limitados para entender essa realidade. E por isso, não dá para julgar se a liberdade é ou não é alguma coisa. Por isso, deixa de lado em dizer isso a respeito. Por isso que, quando eu falo de antinomia, a gente tem que dizer que existem, por exemplo, argumentos que são a favor de dizer que o mundo é limitado ou ilimitado, eterno ou finito. Se você lembrar lá na história da filosofia, lá nos gregos, né? Por exemplo, se você pegar Heráclito e Parmênides, um dizia que era um movimento constante no mundo, né? E o fogo representava isso no Heráclito. Depois o Parmênides, não, é um ser infinito, né? Que não tem limites, que é imutável, né? Enfim, todas essas questões, elas são extremamente metafísicas e, ao ver do Kant, nós não conseguiríamos, com a nossa razão, alcançar a resposta devida a isso. Por isso, a antinomia é um equívoco ao ver do Immanuel Kant. Então, por exemplo, uma antinomia muito famosa do Kant é a ideia de Deus. Deus existe ou não existe? Bom, é provável que você, sendo religioso, você diga que sim, não, Deus existe. E alguém que é ateu, né, diga que não. Mas como dizer um em si de Deus? Será que é possível a gente comprovar, por exemplo, a existência de Deus? Pegar um pedacinho de Deus e dizer que ele existe? Mas será que é possível também dizer que ele não existe e provar que ele não existe? Difícil, né? Difícil dizer o nômenon de Deus. Então, por isso, a gente não se dedica, ou não deveria se dedicar, dado que a nossa estrutura, ela não consegue dizer exatamente essa pergunta da existência de Deus. Nós seríamos limitados demais para dizer se ele existe ou não existe. Então, nós podemos nos dedicar a outras questões. Então, não cabe aqui dizer, por exemplo, se você é religioso ou não, se você segue uma fé ou outra, ou se você é ateu. Não importa. A grande questão é que dizer sobre a existência de Deus ou não seria uma antinomia ao ver do Kant. Ou seja, a gente não teria estrutura suficiente para garantir que Deus existe ou não. Não conseguiríamos provar. Então, agora sim, vamos à questão aqui colocada para a gente aprofundar esse conceito de antinomia. Qual dessas é uma antinomia? Letra A liberdade é impositiva ao ser humano. Letra B, o corpo humano tem músculos e diversos ossos. Ou letra C, a fórmula da água é H2O. Perceba, o conceito de antinomia, olhe para essas frases colocadas ali e diga qual é a antinomia entre A, B ou C, que daqui a pouco eu volto com a resposta correta. Estudante, qual foi a antinomia entre A, B e C? Vamos ver qual é a correta? Letra A liberdade é impositiva ao ser humano. Então, quando nós observamos, né, a condição de veracidade, né, dessa possibilidade, nós vamos ver que também existe o contraditório disso. Tem gente que vai dizer que não, que a liberdade não é uma imposição, consequentemente seria uma antinomia ao ver do Immanuel Kant. Uma outra área que ele explora é a ética, né? Então, nessa obra, Crítica da Razão Prática, nós vamos ver, então, o Kant defendendo ideias em relação à moral, como se constrói a moral,
né, como nos é exigido, por exemplo, um comportamento que nos leve a valores universalizáveis. Então, por isso, nós precisamos pensar, então, justamente com o Kant. Qual é a nossa possibilidade, então, de interpretar o mundo? Né? Como nós olhamos para o mundo e percebemos ele? Isso lá no conhecimento. E agora, como nós agimos no mundo? Por isso, essa questão. E, obviamente, aparece uma ideia muito forte no Kant, a partir daquele último conceito que nós abordamos ali antes da questão. Lembrem-se que, ao ver do Kant, nós não conseguimos dizer o nômeno, né, da existência de Deus, por exemplo, de Deus em si, o que Deus, ou como nós categorizaríamos Deus. Então, a atitude ética correta em relação a isso, ao ver do Kant, seria o agnosticismo. Veja, agnosticismo não é ateísmo, tá? O ateísmo nega a existência de um poder transcendental. O agnosticismo não duvida que exista, mas também não se dedica a provar que ele existe e a descrever os elementos divinos. Ou seja, o agnóstico é aquele que, sim, não desconsidera e às vezes acredita em uma força superior, mas não tenta descrever o que essa força superior é ou deixa de ser. Isso, né, na proposição kantiana, seria uma atitude ética que nos levaria, por exemplo, a identificar melhor, né, a nossa relação com o nosso próprio mundo. Por isso que toda essa questão que nós abordamos pode ser compilada na ideia de revolução copernicana. Porque o que acontece? Ao ver do Kant, antes se tentava olhar para o objeto do conhecimento e descrever como ele é. E o sujeito que conhece estava aqui fora. O que ele faz? Ele coloca o sujeito no centro do conhecimento e o objeto para fora. É agora dedicar a estrutura que leva o ser humano a conhecer. Isso muda todo o panorama, assim como Copérnico fez quando coloca, né, as ideias geocêntricas, né, para serem invalidadas. Então é por isso que, ao ver do Kant, né, e do julgamento que se fez posterior a ele, também existe uma revolução na estrutura de como nós conhecemos o mundo. Agora, nós não vamos nos dedicar, então, ao objeto, e sim a quem conhece o objeto, que é o sujeito. Parando aqui um pouquinho para observar essa questão, vamos ver. O conhecimento para Kant parte do sujeito, que tem a estrutura para conhecer, ou letra B, do objeto que se apresenta em sua estrutura em si. Marque a resposta correta, diga por que ela é correta e daqui a pouco eu volto com a resposta. E aí, estudante, qual foi a alternativa que você marcou? Vamos ver qual é a correta? A letra A. O conhecimento para Immanuel Kant parte do sujeito que tem a estrutura para conhecer. Por isso, nós devemos nos dedicar ao sujeito, porque é ele que conhece o mundo à sua volta. Então, o que nós vimos hoje, né? Nós vimos a questão do esclarecimento, nós vimos a liberdade, né, como uma antinomia, né? Percebemos com Kant que não é possível conhecer o nômenon, né, a coisa em si, e o fenômeno, que é aqui partindo do sujeito, que é, de fato, o que a gente pode conhecer, e, portanto, tudo isso fez com que fosse considerado uma revolução copernicana de Kant. Ou seja, assim como antes, né, do Copérnico e, digamos assim, o que se propõe na teoria revolucionária, né, que coloca o geocentrismo como a resposta para o que é o mundo, na filosofia nós teríamos o Kant na questão do conhecimento. Então, essas referências estão aqui para te ajudar a aprofundar ainda mais os conhecimentos. Lembre-se que você tem o seu professor para tirar suas dúvidas. Fica aqui o meu agradecimento por mais essa aula, pela atenção de cada um
que está aí do outro lado da telinha, e nos vemos numa próxima oportunidade, numa próxima aula de filosofia. Até breve.